Prezados alunos, eu vou fazer agora o quinto e último exemplo de programação orientada a eventos com Lazarus, e eu vou utilizar o exemplo da videoaula anterior. Então, eu tenho aqui aberto no Lazarus aquele exemplo que nós já tínhamos feito, que é aquele exemplo que trabalha com figura. Então, nós temos aquele botão ver figura, abrir figura, trocar cor, que troca a cor do formulário. Então, eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui, esse mesmo código, e eu vou mostrar uma coisa para vocês que tem a ver com orientação a eventos. Por exemplo, quando a gente clica 2 vezes num botão, deixa eu só voltar aqui para a gente ver. Sempre que eu dou duplo clique num botão, o default é abrir o método clique, que é clicar com o botão do mouse. Mas eu tenho outros métodos associados ao botão. E eu posso fazer códigos, trechos de códigos diferentes, para eventos diferentes, para um mesmo objeto. Por exemplo, eu quero fazer um código para quando o usuário, pelo teclado, apertando a tecla Tab, ele vai navegando entre os componentes e entra no botão, por exemplo. O botão fica selecionado. Eu quero fazer um código para quando o usuário só passa o mouse em cima do botão, não clica no botão. Então, eu posso ter diferentes códigos associados ao mesmo botão. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui, ó, seleciono o botão, na nossa caixa de componentes. Eu quero fazer no botão figura, no botão abrir, no botão cor, qualquer um deles aqui no nosso exemplo, né? E aqui na janela de propriedades, ó, tem uma aba chamada eventos. Então, eu posso digitar aqui, ou vir aqui em eventos, que é mais fácil, senão eu vou ter que digitar o código completo, né? Procedure, o nome do formulário, o nome do botão. Então, eu venho em eventos, por exemplo, um clique é o evento padrão, o evento default. Eu quero fazer, por exemplo, um evento onEnter, quando o usuário só colocar o mouse dentro do botão através do teclado, por exemplo. Vamos supor que ele está só passando de um objeto para o outro. Então, eu venho aqui no onEnter, clico aqui nos 3 pontinhos, e ele abre aqui para mim, ó, já o procedimento btn core enter, e ele já coloca aqui no cabeçalho das funções, ele vai colocar aqui também, ó, procedure btn core enter, tá? E aí eu posso fazer um código aqui. O que vai acontecer quando o usuário só colocar o foco? Isso entrar é colocar o foco. Por exemplo, ele está navegando com a tecla Tab e coloca o foco. Eu vou mostrar uma mensagem, por exemplo, porque não tem nada de especial para mostrar nesse exemplo, né? O que eu quero fazer? Vou mostrar para vocês verem um exemplo de uma mensagem. Show message entrou no botão cor. Mas eu posso programar qualquer coisa. Quando o usuário entrar no botão, eu quero que abra uma nova janela, quero fazer um show no novo formulário, eu quero esconder algum objeto, quero fazer o método hide, eu quero mostrar um objeto que está escondido, quero fazer o método show, o que vocês quiserem. Então, eu fiz aqui um exemplo no Enter. Eu vou executar. O Enter ganhou o foco. Tá? Algumas linguagens usam os nomes set focus ou focus. Por exemplo, eu estou aqui no botão ver figura. Se eu apertar o Tab, ele vai navegando para os próximos. Ó. Abrir figura, vocês podem ver que ficou pontilhado ao redor. Ó. E se eu der mais um Tab, ele vai para trocar cor. Ó. Quando ele foi para o trocar cor, quer dizer que ele está entrando, o botão cor, que é o BTN cor, ganhou o foco, ele mostrou nossa mensagem. Ó. Entrou no botão cor. Tá? Toda vez que eu voltar ali, ó, eu dar um tab de novo e voltar naquela ordem, ele vai fazer esse código novamente. Eu posso fazer outros exemplos. Por exemplo, eu quero fazer alguma coisa quando o meu usuário chegar no botão e rolar o nosso botão de rolagem do mouse. Tem um evento aqui. Vocês podem ver que tem evento de key, ó. Key é teclado, key down, key press, key up. Então, se eu pressionei uma tecla, se a tecla foi solta, tá? Tem vários eventos aqui. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, o rolar, ó, mouse wheel. Esse é um evento de rolagem, tá? Quando o usuário chegar no botão cor e rolar, o que eu quero fazer? Alguma função, algum procedimento, alguma coisa que eu quero que aconteça. Eu posso fazer, mostrar a figura. Lembra que a gente tem aquele código anterior aqui, ó, imgfigura.show? Eu posso mostrar, ó, img figura.show.
.show, quando o usuário rolar o botão. Claro, eu teria que explicar para o usuário, né, porque ele não vai ter como adivinhar isso aqui, né. Ó, eu vou executar de novo. Agora eu vou vir aqui no botão, né, trocar cor, tá? Entrou no botão cor, e rolei o mouse, ó, e ele mostrou a imagem, tá? Porque, na verdade, para ver figura desse botão aqui, ó, eu fui só no botão trocar cor e rolei, tá? Se eu clicar no botão, ele faz a função do clique, que é mostrar a janela de cores e permitir que eu troque a cor do formulário. Se eu só rolo, ele mostra a imagem, tá? Ó, escondi a figura no botão ver figura. Se eu voltar aqui no botão trocar cor e rolar, a figura aparece de novo, tá? O que eu quis mostrar nesse exemplo para vocês? Que eu posso ter diferentes eventos associados a um mesmo objeto, e cada um desses eventos ter uma ação diferente. Então, nós fizemos o clique, onde nós trocamos a cor do formulário pela cor escolhida na caixa de diálogo. Depois eu fiz quando o botão recebe o foco, mostrei uma mensagem, e fiz quando aquele meu botão é acionado pelo botão de rolagem do mouse. Rolei aquele botãozinho do scroll ali do mouse, mostrei a figura. Tá? Então, eu posso programar diferentes procedimentos, diferentes métodos para um mesmo objeto. Claro que pode ficar um pouco complicado para o usuário entender, né? Como é que eu vou saber se eu tenho que clicar, se eu vou setar o foco, se eu tenho que clicar com o botão direito, com o botão esquerdo. Então, isso tudo teria que ser explicado para o meu usuário para ele poder usar corretamente. Então, depois de vocês visualizarem esses vários exemplos, eu não vou cobrar nenhuma atividade prática no Lazarus, até porque fica muito difícil para vocês fazerem os projetos e depois encaminharem. Eu vou fazer uma atividade que está ali no Moodle, que é uma atividade mais conceitual, e nas próximas semanas a gente vai trabalhar com o último conteúdo do semestre, que é programação concorrente, que são as threads em Java.